Você sabia que as briófitas não são encontradas em ambientes marinhos? Quer saber isso e muito mais sobre esse assunto tão pertinente à tua prova do Enem? Assiste a nossa aula depois da vinheta. Fala galerinha, professor Rogério Silva de Biologia, canal Roger Bio Biologic. Mais uma vez aqui com vocês, trazendo uma aula muito importante, muito pertinente para a tua prova do Enem, certo? E dos vestibulares pelo Brasil. Hoje o assunto é botânica, né? Muita gente teme esse assunto, muitos alunos não gostam desse assunto, mas a gente vai mostrar para vocês que a botânica não é esse bicho de 7 cabeças que muita gente pensa. Eu fiz uma aula redondinha, uma aula completinha para vocês sobre o primeiro grupo dos vegetais, que é o grupo das briófitas. Presta bem atenção, anota, pega papel, pega caneta, anota todas as informações mais importantes, que eu tenho certeza que se cair uma questão sobre briófita na tua prova, você vai acertar, tá legal? Vem comigo. Ó, as briófitas, elas pertencem ao reino Plantae ou reino Metáfita, certo? Esse reino é dividido em 4 grupos e a gente vai trabalhar cada um desses grupos aqui no nosso canal, tá beleza? Nós temos o grupo das briófitas, o grupo das pteridófitas, o grupo das gimnospermas e o grupo das angiospermas. De acordo com as aulinhas, a gente vai mostrando as características evolutivas, o que é que mudou de um grupo para outro, mas hoje o nosso objetivo é falar do primeiro grupo, do grupo das briófitas, tá legal? Esse grupo, ele é dividido em 3 filos. Quem são? O filo dos musgos, tá aqui uma imagem, ó, dos musgos para vocês, tá legal? O grupo, né, o filo das hepáticas, tá aqui uma imagem bonitinho para você, e dos antóceros, a terceira imagem. Então nós temos 3 filos representando, certo, o grupo das briófitas, que está presente no reino Plantae. Professor, desses 3 filos, o nosso estudo vão se centrar nos 3? Não. Nós vamos pegar aquele grupo de melhor e de maior representatividade, tá legal? Que grupo é esse? O grupo dos musgos. Então é ele que nós vamos trabalhar, porque ele é o grupo mais cobrado por ser o grupo mais numeroso. É aquele que tem maior número de espécies, certo? Dentro do grupo das briófitas, tá beleza? Mas de cara, meu aluno grava essa informação. As briófitas são representadas por 3 filos. Quem são esses filos? Musgos, hepáticas e antócero. Tá fechado? Vem comigo. É muito importante, como em todo ser vivo, que você consiga, certo, verificar as principais características desse ser. E não vai ser diferente com as briófitas. A gente vai trabalhar as características gerais, certo, desse grupo. E é muito importante que tu anote, certo, tudo aquilo que a gente está falando aqui para vocês. Então, olha só, coloquei aqui as principais características para vocês, tá legal? A primeira característica, as briófitas são plantas, logo, elas são organismos autotróficos. Como toda planta, as briófitas também têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento. E organismos que produzem o seu próprio alimento nós chamamos de autotrófico. Não esquece, eles produzem o seu próprio alimento através de um fenômeno, e esse fenômeno é a fotossíntese, onde é possível produzir, certo, as substâncias, os alimentos, certo, a glicose, tudo que é necessário para essa planta sobreviver. Tá fechado? Uma outra característica, e essa muito importante, meu aluno, as briófitas, elas são avasculares. Elas são os únicos grupos, elas são os únicos vegetais, certo, que são avasculares. Alguns autores chamam também de atraqueófita. O que significa isso? Significa dizer que elas não apresentam vasos condutores de seiva. Professor, quem são os vasos condutores de seiva? São 2, lembra comigo. É o xilema e o floema. Lembra que o xilema, ele leva a seiva bruta. E o que é a seiva bruta? É a água e sais minerais que estão no solo, certo? Essa água e esses sais minerais penetram na planta, sobem por esse vaso condutor chamado de xilema e vão até as folhas, servir de matéria-prima, certo? A água, principalmente, para a produção de quem? Da fotossíntese, né? Para a realização da fotossíntese e produção, certo, do alimento da planta, que é o carboidrato. Por sua vez, lá nas folhas ocorre a fotossíntese, o carboidrato é formado
E esse carboidrato tem que descer, certo? E ele desce por vasos condutores também. Como é o nome dos vasos condutores que traz a glicose das folhas até as raízes? O floema, beleza? Então as plantas, com exceção das briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas, elas possuem vascularização, ou seja, vasos condutores de seiva. Briófita não tem. E aí, a ausência dos vasos condutores nas briófitas vão permitir com que elas não desenvolvam algumas características, como, por exemplo, o porte. As briófitas são plantas de pequeno porte pela falta de vascularização, certo? Aqui eu tenho um exemplo de um musgo para vocês. São plantinhas extremamente pequenas, certo? E esse tamanho reduzido se dá pela falta dos vasos condutores, tá fechado? Uma outra ausência vai ser a presença de órgãos verdadeiros. Briófitas não têm órgãos verdadeiros, certo? A gente vai deixar isso muito claro nessa imagem aqui para vocês. Olha, as plantas, de modo geral, têm raiz. Briófita não tem raiz, ela tem rizóide, certo? As plantas, de modo geral, têm caule. Briófita não tem caule, ela tem cauloide. As plantas, de modo geral, têm folha. As briófitas não têm folha, elas têm filóide. Os órgãos não são verdadeiros, justamente porque a planta não desenvolveu, certo? Não adquiriu um porte maior pela falta de vascularização. Uma outra característica das briófitas, certo? É que elas são plantas do tipo criptógamas. Grava, o termo criptógamas quer dizer que elas não possuem estrutura reprodutiva visível. Diferente das angiospermas, que você olha a flor e sabe que aquilo é uma estrutura reprodutiva, nas briófitas essa estrutura ela não é visível. Por isso que ela é chamada de plantas do tipo criptógamas. Tá legal? Uma próxima característica que é muito importante para o meu aluno. As briófitas são plantas do tipo não espermática. O que isso quer dizer, professor? Isso quer dizer o seguinte, que elas não produzem sementes. As sementes são uma estrutura evolutiva que vão surgir apenas nas gimnospermas, certo? E a semente é fantástica, é uma estrutura maravilhosa que proporcionou dispersão para esse grupo, mas nas briófitas ela não existe. Por isso que nós dizemos que são plantas do tipo espermática, tá legal? Olha só, a última característica que eu elucidei aqui para vocês é que as briófitas são plantas do tipo acifonógamas. Galera, as briófitas não possuem uma estrutura chamada de tubo polínico. O tubo polínico, como o próprio nome diz, é uma estrutura, um tubo, onde o gameta masculino vai ser transferido ao encontro do gameta feminino sem que haja necessidade da participação da água, sem que a água seja utilizada para que esse encontro ocorra. Isso promoveu em plantas superiores como gimnospermas e angiospermas a independência da água no que diz respeito à reprodução. Briófitas e pteridófitas são plantas do tipo acifonógamas porque elas não têm tubo polínico, tá legal? Então elas são plantas hidrodependentes no que diz respeito à reprodução. Essas características vocês têm que gravar. São características extremamente importantes para que você consiga resolver uma questão de vestibular, uma questão do Enem, tá legal? E como a gente está falando do Enem, é importante que a gente entenda em que tipo de habitat nós encontramos as briófitas, tá legal? Vem comigo, olha. As briófitas são encontradas em ambientes terrestres. Esses ambientes têm que ser úmidos, têm que ser sombrios. Por quê, professor? Porque lembra que as briófitas não têm órgãos verdadeiros. O que elas têm são rizóides e não raízes. Então essas rizóides não são tão profundas para buscar água em ambiente mais profundo. Por isso que elas têm que viver em ambientes de umidade, sombrios, para poder capturar essa água com mais facilidade, tá legal? Aqui eu coloco algumas imagens para vocês, olha, tronco de árvores, né, como você pode observar, ou então você pode encontrar em regiões, certo, aquática, certo, como por exemplo de uma cachoeira. Agora olha o detalhe, em ambiente aquático sempre vai ser de caráter ducícola. O que isso quer dizer? Sempre vai ser em ambientes de água doce. Eu comecei a minha aula fazendo uma afirmação para vocês. Eu disse que briófitas não são encontradas em ambientes marinhos. É verdade. No ambiente marinho, pela presença, grande quantidade de presença de sal, certo? A briófita iria desidratar. Então, até o momento,
não foi catalogada nenhuma espécie de ambiente marinho. Existem briófitas aquáticas? Sim, mas sempre o quê? De caráter ducícola, de ambientes de água doce. Tá legal? Existem algumas exceções, galera. Nós encontramos briófitas em deserto, encontramos briófitas em ambientes polares, mas são exceções, certo? A grande maioria são de ambientes terrestres, úmidos e sombrios, e aquático de água doce, tá legal? E aqui eu mostro umas imagens muito bonitinhas dessas plantas para vocês. Beleza, vem comigo. É muito importante que tu compreenda a parte da morfologia das briófitas. Por quê? Porque as briófitas, elas apresentam o que nós chamamos de metagênese, também chamado por alguns autores de alternância de geração. Existe uma fase da planta adulta, certo? Que nós chamamos de gametófito. E existe uma fase da planta adulta que nós chamamos de esporófito. E aí há diferenças entre essas duas partes que você precisa compreender. Vem comigo, olha. O gametófito é essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura composta por rizóide, composta por cauloide, composta por filóide, nós chamamos de gametófito. Tá legal? E o gametófito, ele sempre vai ser haploide. Ele sempre vai ser N. Grava isso. Olha só, em cima do gametófito, quando a planta estiver no seu período reprodutivo, vai surgir uma estrutura, certo? E essa estrutura recebe o nome de esporófito, tá legal? Então é uma fase adulta da planta chamada de esporófito. O esporófito é formado pelo áster, alguns autores chamam de seta, e pela cápsula, tá legal? Então não esquece disso. Agora olha o detalhe. Se o gametófito era haploide, o esporófito sempre vai ser 2N, sempre vai ser diploide. Então existe uma diferença, né, a nível cromossômico entre um grupo e outro. Então, como você pode observar, sempre vai haver uma diferença. O gametófito sempre vai ser haploide, N, e o esporófito sempre vai ser diploide, 2N. Professor, por que o nome? Gametófito, o nome já está dizendo, ele é bem didático. Gametófito porque o gametófito produz gameta. Então é nessa fase do gametófito que nós temos reprodução sexuada. Por quê? Porque os gametas são produzidos e esses gametas se encontram e ocorre fecundação. Beleza? Já o esporófito, o nome também é didático. Esporófito porque eles produzem esporos e não gametas. Então é no esporófito que ocorre a reprodução assexuada, através da produção de esporos. Grava comigo, ó. Eu tenho o vegetal duradouro. Esse vegetal duradouro eu chamo de gametófito. O gametófito é a fase da planta duradoura e que realiza a reprodução do tipo sexuada pela produção de gametas. O gametófito sempre vai ser haploide. Já o esporófito, ele é, certo, considerado o vegetal temporário, porque ele surge somente no período da reprodução, depois ele regride e desaparece, tá legal? O esporófito, como o próprio nome diz, produz o quê? Esporos, tá legal? E na produção desses esporos você tem o que nós chamamos de reprodução assexuada, sem a presença de gametas, tá legal? Muito importante tu gravar isso, meu aluno. Gravando isso, eu peguei um slide aqui, olha, que ele é muito legal. Eu montei esse slide com muito carinho para vocês, para que você entenda perfeitamente como ocorre a parte reprodutiva da planta. Primeiro vem comigo e vamos entender esse slide. Olha, aqui eu tenho o gametófito, tá legal? Ó, toda vez que eu tenho esse símbolo, um círculozinho com uma setinha para cima, quer dizer sexo masculino. Então, ó, gametófito masculino, círculozinho com cruzinha para baixo, gametófito feminino, tá legal? E aí, olha só, aqui em cima, no ápice do gametófito, eu tenho as estruturas reprodutivas da planta, que eu chamo de gametângio, tá legal? O gametângio é a estrutura reprodutiva da planta. Então, eu tenho o gametângio masculino, eu tenho o gametângio feminino. Quem seria o gametângio masculino? Seria uma estrutura que fica aqui no ápice, chamada de anterídeo, tá legal? Quem seria a estrutura reprodutiva feminino? Seria uma estrutura que fica aqui em cima da plantinha feminina, do gametófito feminino, chamado de arquegônio.
Esse anterídeo, se a gente fizer uma comparação com a espécie humana, ele está para o homem como o testículo, ou seja, o local de produção de gameta, enquanto que o arquegônio está para a mulher como se fosse o ovário, o local de produção de gameta na mulher. Professor, e qual é o gameta produzido pelo anterídeo? O gameta produzido pelo anterídeo nós vamos chamar de anterozoide. Olha lá como ele é. Ó. Ele é biflagelado porque ele tem que utilizar esse flagelo para nadar na água, né? Utilizar a água para poder se deslocar e encontrar quem? A oosfera. A oosfera é um gameta já maior, fixa, certo? Que fica à espera do anterozoide no interior do arquegônio para que a fecundação ocorra. Então vem comigo, olha. Eu tenho o gametófito. Na extremidade de cada gametófito eu tenho os anterídeos e o arquegônio. Anterídeo e arquegônio são o quê? São gametângios, são estruturas reprodutivas da planta que produzem os seus gametas, tá legal? Anterozoide masculino, oosfera feminino. Fechou? Dito isto, a gente vai falar agora sobre reprodução das briófitas. A gente vai ver um esquema, certo, de como é que ocorre. Depois a gente vai apresentar um mapa mental para você que você possa fixar esse tópico tão importante do conteúdo. Vem comigo, olha. Aqui eu tenho, certo, uma briófita que apresenta tanto a fase duradoura, que é o gametófito, aqui, ó, formado por filóide, cauloide, rizoide, quanto o esporófito. Lembra que o esporófito ele é 2N, ele é formado pela seta e pela cápsula. Vou pegar a cápsula aqui e vou aumentar. Vem comigo. Ó. Dentro da cápsula eu tenho bolsas chamadas de esporângios. E dentro dessas bolsas chamadas de esporângio vai ocorrer um processo de divisão celular chamada de meiose. Vem comigo. Lembra que na meiose eu tenho redução do material genético à metade. Então se uma célula é 2N, no final da meiose ela se torna N. E é isso que vai acontecer. A meiose dentro da cápsula vai formar células chamadas de esporos. E essas células são haploides. Aí o que é que vai acontecer? Essas células no interior da cápsula vão cair no solo, vai ocorrer o processo de germinação e novos gametófitos vão ser formados. Olha lá, gametófito masculino, gametófito feminino. No ápice do gametófito masculino, eu vou ter o que, professor? Eu vou ter a estrutura reprodutiva masculina, que tu já conhece, que nós chamamos de anterídeo. E o que o anterídeo vai produzir, meu aluno? Vai produzir gametas masculinos, que nós chamamos de quê? De anterozoides. Nota que eles são flagelados. Por quê? Porque eles têm que nadar, certo? É por isso que as briófitas vivem em ambientes úmidos, porque elas dependem da água para se reproduzir. E aí eles nadam, os anterozoides, e vão ao encontro do gametófito feminino. O gametófito feminino, no seu ápice, tem uma estrutura reprodutiva feminina chamada de quê? De arquegônio. E o arquegônio, no seu interior, vai ter o gameta feminino chamado de oosfera. Aí, o gameta masculino encontra a oosfera, ocorre então a fecundação, forma-se uma célula, certo? 2N, chamada de zigoto. Esse zigoto começa a sofrer sucessivas mitoses, e aí lembra, na mitose, eu tenho células diploide 2Ns que vão se dividir sempre em duas novas células, também diploide, também 2N. E aí esse zigoto começa a se segmentar, se dividir e dá uma origem a uma estrutura chamada de esporófito. E aí o ciclo, né, acontece novamente, recomeça novamente. Então vem comigo de novo, ó. Gametófito, esporófito, gametófito haploide, esporófito diploide. No interior do esporófito, especificamente aonde? Na cápsula. Ocorre o que, professor? Ocorre meiose. Forma que tipo de células? Esporos. Os esporos germinam, caem no solo, formam uma estrutura jovem chamada de protonema, tá legal? Que cresce e dá origem a quem? Ao gametófito masculino e ao gametófito feminino. Lá no gametófito masculino, o anterídeo produz o quê? Anterozoides, que nadam e vão até o gametófito feminino, certo? Para encontrar a oosfera que está no interior do arquegônio. Ocorre então a fecundação, certo? E aí, a partir dessa fecundação, sucessivas mitoses dão origem a essa estrutura chamada de esporófito. E aí fechou o ciclo das
briófitas. Professor, tem um mapa mental para ficar mais claro para mim? Tem, vem comigo, olha. Gametófito feminino, gametófito masculino. Em cima do gametófito masculino eu tenho quem? O anterídeo. Em cima do gametófito feminino eu tenho quem? O arquegônio. O que que o anterídeo produz? Ele produz anterosóides, que são os gametas masculinos. O que que o arquegônio produz? A oosfera, que é o gameta feminino. Eles se encontram, ocorre a fecundação. Fechou? E aí, essa fecundação gera o quê? O zigoto, que por sucessivas mitoses forma quem? Forma o esporófito, certo? Esse esporófito, por meiose, forma quem? Esporos. Esses esporos caem no chão, certo? Germinam, formam estruturas jovens chamadas de protonema, que crescem e dão origem a quem? Ao gametófito feminino e ao gametófito masculino. Lembra que eu falei para vocês que a reprodução ela ocorre por metagênese, certo? Ou alternância de geração? É porque nós temos uma fase, olha, haploide do ciclo, onde todo mundo é N, como você pode observar, e uma fase diploide do ciclo, onde todo mundo é 2N, como você pode observar. Tá fechado? Então, galera, essa aula tá uma aula redondinha sobre esse grupo tão importante que é o grupo das briófitas. Se você gostou, compartilha com um colega, dá o like, aperta lá as notificações do sininho, certo? E continua acompanhando o nosso canal, que a gente está fazendo um trabalho muito bacana, com muito carinho para você. Valeu!